Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha só, como eu tinha falado para vocês na última aula, o conteúdo de hoje é um conteúdo tranquilo e até meio monótono, tá? E aí, olha só, eu quero que vocês entendam que a gente está começando o nosso conteúdo de cálculo 2, as definições, e é bom que hoje tudo que a gente faça aqui fique bem claro para vocês, porque depois as coisas vão se complicando, e aí eu não queria que, quando vocês estivessem fazendo as coisas que parecem um pouco mais difíceis, vocês se embanassem nessa primeira parte. Tá? Então, a gente vai fazer tudo com bastante calma. Eu vou colocar aqui os slides e a gente vai começar a nossa aula, tá? Olha só, a gente vai começar falando sobre RN, distância entre pontos, tá? E aí, eu já inicio dizendo que a gente vai fazer algumas representações e nada muito elaborado, mas que a gente vai conseguir desenvolver. Eu já vou iniciar, então, fazendo uma diferenciação entre o cálculo 1 e o cálculo 2, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui, então. O que era que a gente via em cálculo 1? Qual que era o objeto de conhecimento? O que era que a gente estudava? O objeto de cálculo 1 eram as funções, né? Eram as funções, certo? Então, olha só, a gente tinha funções que iam de R para R, do domínio para o contradomínio, certo? E aí a gente tinha um elemento do domínio que, por meio da função, a gente tinha um elemento do contradomínio que se chamava imagem. E aí a gente tinha a imagem. Daqui, a gente conseguia tirar domínio da função, contradomínio da função e imagem da função. Vamos só dar uma olhadinha lá no slide, aí depois eu volto para cá para concluir essa ideia. Olha só. O nosso conteúdo de hoje é espaços RN, distância entre pontos. E aí, a grande meta é construir ferramentas para lidar com as funções de várias variáveis e geometria no espaço. Em cálculo 1, o nosso mundo era reta, e agora a gente expande o nosso mundo para o RN, tá? E a pergunta central dessa aula vai ser como localizar pontos e calcular distâncias nesse nosso novo mundo, tá bom? E aí, olha só, aí eu vou voltar para lá e vou terminar o que eu estava falando com vocês no primeiro quadro. Eu vou dar um exemplo para vocês do que era uma função de R em R, né? A gente tinha f dos reais nos reais, tá? Onde x era associado a uma função aqui, ó. A função associava x a um valor que resultava na nossa imagem do elemento no domínio, tá? E além de domínio, contradomínio e imagem, a gente tinha também como esboçar os gráficos. E aí, como seria o gráfico dessa funçãozinha aqui? O gráfico seria uma reta. E aí, como está multiplicando por 2, ela é um pouco mais encostada no eixo do y. Em cálculo 1, além do gráfico, domínio, contradomínio e imagem, o que mais a gente conseguia fazer com as funções? Calcular limites, derivadas e integrais, certo? Então, a gente conseguia calcular limite de x tendendo a de f de x. A gente conseguia também calcular a derivada, que aí a gente representava por um d, derivada da função em relação a x, certo? E a integral, indefinida ou definida, de a até b, da função f de x, diferencial de x. Então, o objeto central para a gente sempre foi a função. E da função que tinha um domínio, um contradomínio e imagens, a gente conseguia calcular limites, derivadas, integrais e fazer esboços de gráficos, certo? Até aqui, tá tudo bem? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês.
Qual vai ser o objeto, o nosso objeto de estudo em cálculo 2? Vamos lá, valendo um RU. Qual vai ser o nosso objeto em cálculo 2? As funções, ainda serão as funções. No cálculo 1, 2, 3, 4, ainda as funções, por isso que eu mostrei para vocês lá, queria que vocês lessem comigo a introdução da aula nos slides, porque lá está escrito que agora a gente vai ver como a gente trabalha com as funções nesse nosso novo mundo. Mas algumas coisas mudam. Olha como é que fica no cálculo 2. Agora, no cálculo 2, a gente tem o seguinte. Ainda trabalhamos com funções, só que o nosso contradomínio agora, ele é o Rn. Tá? Então, as funções vão levar elementos do Rn em R. Tá? E aí eu vou pegar um elemento, depois eu vou definir direitinho quem é o Rn, mas eu vou pegar um elemento do Rn que aqui eu vou estar chamando eles de pontos, vetores ou listas de números. Tá? Então, isso aqui é um ponto, um vetor ou uma lista de números. E aí, pela função, eu vou associar ele, olha, f calculada. Nesse ponto, eu vou associar ele a um número real. Eu pego um número no Rn, aplico a função e ele vai me dar um número real. Tá? Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui, olha, o R2. Vou pegar uma função de R2 em R. Tá? E aqui, olha, se eu estou no R2, eu estou naquele plano cartesiano, então os elementos dele são pontos pares ordenados. E aí eu tenho x e y, tá? Que aí eu vou aplicar a função e eu vou ter f de x e y resultando em um número real por meio de uma função, que pode ser, por exemplo, x² mais y². E aí vocês concordam comigo? Se eu tenho um par ordenado, isso aqui é um par ordenado, e aí eu pego o valor de x elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, isso aqui vai resultar em um número real? Porque um número real elevado ao quadrado é um número real. Somado com um número real, continua sendo um número real. Então, eu estou saindo de R2 e chegando em R, certo? E aí, como fica o gráfico disso? Porque aqui, olha, a gente tinha o gráfico, aqui a gente também tem. Só que esse gráfico, ele é no R3. E aí, não se preocupem em entender isso agora. Eu só estou fazendo uma diferenciação. A gente vai começar a definir as coisas já já, tá? E aí, olha, como ficaria o gráfico disso aqui? Isso aqui é parecido com o que vocês viam lá em cálculo 1, né? Se eu tampar aqui, parece o quê? Uma parábola, certo? Nesse caso aqui vai ser um paraboloide. Tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ter o y, aqui o z e aqui o x. E aí aqui a gente consegue também o domínio da função, a gente consegue o contradomínio da função, a gente consegue a imagem da função, só que em lugares diferentes dos que a gente tinha lá. Aqui a gente também calcula o limite. Limite, e aí a gente tem aqui no R2, por exemplo, de x e y, tendendo a um ponto, a um par ordenado A e B, da função f de x e y. Vocês vão aprender a fazer isso aqui. A gente também tem a derivada parcial da função, ó, de duas variáveis, ou de n variáveis, em função de uma das suas variáveis. Então, a gente tem a derivada parcial. Percebam que antes a gente tinha a diferencial com a letrazinha d, né? Era a derivada de f em função da única variável que tinha. Agora a gente tem a derivada parcial, essa letrinha aqui a gente chama de del, tá? Então agora vai ser del f de x, y sobre uma das duas variáveis. Então a gente vai calcular a derivada parcial em função de x, derivada parcial em função de y. Se forem três coordenadas, derivada parcial em função da primeira, derivada parcial em função da segunda, derivada parcial em função da terceira, tá? Vou colocar só derivada parcial em função de x aqui. Então, essa também vai ser uma ideia trabalhada lá no futuro. E aqui a gente também vai ter as integrais, só que agora integrais duplas e triplas, tá? Então, a gente vai ter integral dupla e também vai ter integral tripla. Fora as substituições cilíndricas e polares. Tá? Então, aqui é isso.
A gente continua trabalhando com funções, só que agora a gente muda o nosso domínio. E aí, já que essa é a única coisa que a gente está mudando aqui, além do que a gente vai trabalhar no futuro, eu vou começar definindo o RN para vocês, tá? Então, vamos lá. O espaço RN. Olha só, o RN ele vai ser o conjunto dos pontos dos vetores ou das listas, tá? Que se escreve dessa forma aqui, x1, x2, de n números, listas de n números, de modo que cada númerozinho desse aqui é um número real, tá? Então, x1 até xn, x1, x2, xn, pertencem aos reais, tá? Então, Rn vai ser esse conjunto. E aí, o que vai determinar a quantidade de elementos que eu vou ter aqui? Esse nzinho. Então, o n ele vai ser um número natural, certo? Ele vai ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E a gente não vai ter ele igual a zero, tá? Que a gente não tem o R0. Mas a gente tem o R1, o R2, o R3. E aí, o N que aparecer aqui vai ser a quantidade de elementos que a gente vai ter na nossa lista. Por exemplo, se eu tiver R3, quantos elementos eu vou ter aqui? 3. X1, X2 e X3. Se eu tiver no R2, que é uma coisa que vocês já estão acostumados a trabalhar, quantos elementos? 2 elementos. Vamos fazer uns exemplos? Olha aqui. Vou colocar aqui e perguntar para vocês de qual espaço é esse elemento. Então, vamos lá. 3, menos 1 e 4. Esse elemento pertence ao R3, porque são 3 elementos. Tá. 4, 5, 7 e 2. Esse aqui pertence ao R4. Muito bem, obrigada. Sim. Esse elemento aqui, 3, 1, ele pertence ao R3. Tá. E esse elemento aqui? Ele pertence ao R, a reta, né? Ao R1. Tá bom, até que tá tudo bem, né? Mas isso aqui não vai cair na prova de vocês, a gente vai começar a dificultar. Olha só, eu preciso definir algumas coisas para vocês. Primeiro, eu vou definir a igualdade. Vocês sabiam como um número tinha que ser igual no R, né? O mesmo valor e o mesmo sinal, certo? Como a gente define a igualdade no Rn? Igualdade no Rn. Certo. Eu vou pegar 2 elementos do Rn, x e y, pertencentes ao Rn. E aí, se x e y pertencem ao Rn, eles são uma lista de n números. Então, quem é x? X ele vai ser x1, x2, até xn. E aí, esse númerozinho aqui indica a ordem do nosso elemento, o primeiro, o segundo, até o enésimo, tá? E o y, ele vai ter a mesma cara. Ele vai ser y1, y2, até yn. E aí, quando é que eles são iguais? X, vou fazer de branco. X vai ser igual a y
quando a forma deles, nesse jeitinho aqui como lista, for igual também. Então, x1, x2, até xn tem que ser igual a y1, y2, até yn. E aí, isso aqui só vai ser igual se cada coordenada em ordem for igual também. Então, a primeira tem que ser igual à primeira, a segunda igual à segunda, a enésima igual à enésima. Mas o que é que me garante que eu tenho a mesma quantidade de elementos aqui e ali? Alguma coisa me garante isso? Eu coloquei uns pontinhos aqui. Alguma coisa me garante que esses dois têm a mesma quantidade de elementos? O que é que me garante? Que os dois pertencem ao Rn, eles estão no mesmo espaço, então eles têm a mesma quantidade de elementos, tá? Então, aqui, ó, x1 tem que ser igual a y1, x2 tem que ser igual a y2, e assim sucessivamente, até chegar em xn igual a yn, certo? Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos e perguntar para vocês se esses elementos são iguais ou não. Olha só, o primeiro. 1, 2 e 3 igual a 2 sobre 2, 2 e raiz de 9. E raiz de 9. Esses dois elementos são iguais? São, né? Porque 2 sobre 2 é igual a 1, 2 é igual a 2 e raiz de 9 é igual a 3. Mas e esse elemento aqui? Esses dois elementos, 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. Eles são iguais? São iguais ou não? Não. Por quê? Porque eles estão em ordens diferentes. Apesar de eu ter 1, 2 e 3 aqui e 1, 2 e 3 aqui, o primeiro não é igual ao primeiro, o segundo não é igual ao segundo, o segundo é igual ao segundo, mas o terceiro não é igual ao terceiro. Então, a ordem, ela importa. A primeira coordenada tem que ser igual à primeira, a segunda igual à segunda e a terceira igual à terceira. Deu para entender? Ótimo. Então tá, vou só para desencargo de consciência colocar um que não seja do R3. Aqui. 1, 2, 4 e 6 igual a menos 1, menos 2, menos 4 e menos 6. Isso aqui é igual ou não? Não, né? Números negativos e números positivos. Eles são simétricos, mas não iguais. Pronto. Aqui a gente definiu igualdade. E aí, olha só. Cai assim na prova, para colocar para vocês, verdadeiro ou falso, descubra se é igual ou diferente. Não, né? O que eu posso fazer numa prova para vocês? Posso fazer assim, pegar um dos elementos e chamar de uma variável ou de uma expressão. Vou chamar a primeira coordenada de 2x² menos 1 e a outra coordenada do outro elemento, a primeira coordenada, como 7. E aí o que vocês vão ter que fazer? Achar o valor de x. Aí vocês vão pegar a expressão da primeira coordenada do primeiro elemento e igualar com a primeira coordenada do segundo elemento, certo? Desenvolver a expressão para achar o valor de x. É assim que vem numa prova, tá? Saindo agora de igualdade, a gente precisa definir duas coisinhas, que é a adição e a multiplicação por escalar, tá? E aí eu vou dizer o que é o escalar. Olha só. Vou aqui para o quadro 3. E aí a gente vai começar com adição. Como a gente soma elementos no Rn? Adição em Rn. Vamos pegar dois elementos aqui, x pertencente a Rn e y pertencente a Rn. Aí vocês já sabem qual é a cara deles, né? Eles são uma lista de n números. E aí, olha só. Como ocorre a soma x mais y? Ela vai ocorrer coordenada a coordenada igual à igualdade. Então, eu vou ter x mais y
igual a x1, x2, até chegar em xn, mais y1, y2, até chegar em yn, certo? E aí, como eu faço essa soma? Primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, a enésima com a enésima, tá? Então, aqui, fica assim. x1 mais y1 na primeira coordenada, x2 mais y2 na segunda coordenada, e assim sucessivamente até chegar em xn mais yn, certo? E esse elemento aqui, ele pertence ao Rn? Esse resultado aqui é um elemento de Rn? Me digam uma coisa, a gente tem n elementos? Tem. E os números aqui dentro, eles são reais? Sim, porque a soma de dois números reais, ela é real, certo? Então, se x1, pela definição, tem que ser um número real, y1, pela definição, também tem que ser um número real, a soma deles dois é um número real. Então, esse elemento pertence ao Rn. Pronto. Então, vamos fazer uns exemplos aqui. Tá. 5, 7 e menos 2, mais 8, 3 e 1. Outra coisa, a gente só consegue somar elementos do mesmo espaço, tá? Não tem como eu pegar um elemento do R2 e somar com um elemento do R3, tá? Aí, olha só, 5 mais 8 é igual a 13. 7 mais 3 é igual a 10. E menos 2 mais 1 é igual a menos 1. E aí, somando dois elementos do R3, a gente tem um elemento também no R3, tá? Então, vamos somar um no R2 também. Ó, 2 e 4 mais menos 1 e 2 resulta em primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada. Tá? 1 mais menos 1, 2 mais menos 1 vai dar 1. 4 mais 2, 6. Pronto. Até aqui, tá tudo bem? Tá, tranquilo, né? Só soma, subtração, só tem que lembrar onde é que tu vai somar e subtrair cada um, que é a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a enésima com a enésima. Até aqui tá tranquilo, né? Somar vocês sabem. Então, vamos lá. A próxima vai ser a multiplicação por escalar. Tá, como agora a gente está trabalhando com domínio no Rn, aí os números reais agora a gente chama de escalares, tá? Só para a gente diferenciar do númerozinho que a gente está trabalhando agora, do elemento que a gente está trabalhando, que são as listas de números, porque elas são o nosso elemento principal. Tanto é que eu chamei ali de x igual a uma lista de números, porque x pertencia ao Rn. Então, a gente não associa mais aquele x a um número real. Agora, o nosso número real a gente vai chamar de escalares. Tá? Então, eu vou pegar um número real, que eu vou chamar de escalar, eu vou chamar ele aqui de, pode ser C pertencente aos reais, tá? E eu vou pegar um elemento de Rn, que é x. X pertencente ao Rn, então ele vai ser uma lista de números, de n números. E aí, como é que ocorre essa multiplicação de um vetor, um ponto, uma lista, por um escalar? Essa multiplicação ocorre assim, ó, C vezes x, e aí vocês podem representar com uma setinha para mostrar que é um vetor, mas também, se não quiser, não precisa, porque a gente já definiu que ele pertence ao Rn.
E aí fica assim, C vezes, e aí x é uma lista de n números, então é, novamente, x1, x2, até chegar no xn. E aí essa multiplicação ocorre como? A gente faz uma distributiva do C em cada coordenada. O C vai multiplicar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na enésima. Então, aqui vai ficar C vezes x1, C vezes x2. E isso a gente vai repetindo até chegar em C multiplicando xn. Esse elemento aqui agora, ele pertence ao Rn? Sim, né? Por quê? Porque a gente tinha o C que era R$1 e x1, x2, x3 até xn, números reais também. E a multiplicação de dois números reais resulta em um número real. Então, a gente tem n elementos, todas as entradas compostas por números reais. Tudo certo? Dá para a gente fazer uns exemplos só para finalizar essa parte? E aí a gente vai passar para uma parte um pouco mais legal, mas ainda não tão legal. Então, vamos lá. Exemplo A. A gente vai tomar um escalar C igual a 7 e x igual a 4, 3 e 2, pertencente ao R3. E aí a gente vai fazer essa multiplicação. Tá. Aqui vai ficar C vezes x, e aí a gente vai ter 7, que é o C, vezes o ponto 4, 3 e 2, tá? E aí, quanto é 7 vezes 4? 28, né? Então, aqui, ó, 28. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2, 14. Pronto. Então, a multiplicação de um escalar por um vetor resulta em um vetor. É importante lembrar dessas coisas porque depois a gente vai introduzir a ideia de produto escalar e produto vetorial. E aí os nomes, eles trazem a resposta da nossa multiplicação, certo? Ó, escalar, produto escalar, a gente vai ver numa próxima aula, acho que na segunda que vem. E a gente vai ver produto vetorial também. Então, o nome tem a ver com o resultado, tá? E aqui, olha, a multiplicação por um escalar, que é diferente do produto escalar, ele resulta num vetor, porque o escalar vai entrar e multiplicar com cada coordenada, tá? Vou fazer só mais uma e a gente finaliza. B igual C igual a 2 e o nosso vetor igual a 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Então, aqui é só multiplicar o 2 em cada uma das entradas, e aí a gente fica com C vezes x igual a 2 vezes 1, 2. Aí, menos 2, 2, menos 2 e 2. Pronto. Até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chegar nos microfones, tá? Então, a gente termina essa primeira parte. Vou mostrar para vocês elas nos slides e a gente passa para a segunda, que é a representação de Rn, tá? Vamos lá. Vou mostrar os slides aqui para vocês. Olha só. Eu mostrei para vocês aqui a definição do espaço Rn, né? E aí o n é um número natural, falei isso para vocês, maior ou igual do que 1. A gente não tem n igual a 0, R0, mas a gente tem o R1, R2 e R3. Conjunto de Rn, todas ênuplas ordenadas, de números reais. E aí ele é formado aqui, ó, por essas listas de números, onde cada entrada delas é um número real. E aí nós chamamos de espaço numérico de dimensão n ou n-dimensional. De primeira dimensão a gente chama unidimensional, né? Depois bidimensional, tridimensional e assim sucessivamente. E aí aqui tem alguns exemplos, olha, um par ordenado com duas entradas, a gente tem um terno ordenado, a gente tem uma sextupla ordenada, e assim a gente vai seguindo com esses exemplos. Critério de igualdade,
passei para vocês no quadro, né? 2 elementos de Rn eles só são iguais se e somente se cada uma das suas coordenadas são iguais. E aí tem um exemplo aqui, né? Peguei o alfa igual a 1, 2, 2 e 4 e beta igual a 1, 2, 4 e 2. Apesar de eles usarem os mesmos números, não estão na mesma ordem. A gente usa o 1, o 2 duas vezes e o 4, mas aqui na terceira e na quarta, eles invertem a ordem, tá? Então, não são iguais. A ordem das coordenadas importa, eu escrevi aqui embaixo, e A e B é diferente de B e a menos que A seja igual a B. Se eu definir inicialmente A é igual a B, então a gente não tem problema trocar as duas de lugares. Nesse caso, não são iguais porque A é diferente de B. Adição, a gente só consegue fazer a adição no mesmo espaço. E aí a gente tem aqui, olha, que a adição ela ocorre de coordenada a coordenada, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, e assim sucessivamente. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. E aí, olha só, a gente tinha, nesse segundo exemplo, 2 pontos com números simétricos e resultou em 0. Eles se cancelavam, né, o primeiro até o sexto. No R4, uma soma que ocorreu normalmente. E aí, na multiplicação por escalar... Vou tirar meu celular daqui. Na multiplicação por escalar, o produto de alfa pelo escalar C. Olha, alfa ele foi definido como sendo essa lista de números, que eu chamei lá de x, né? x1, x2 até xn, e a multiplicação ocorria em cada uma das entradas. Coloquei um exemplo no R4 e a multiplicação por 0 anula todas as coordenadas e a gente obtém o vetor nulo, tá? Tem um vetor nulo em cada uma dos espaços n-dimensionais. Olha só. Agora a gente vai para a segunda parte, que é das representações geométricas. Como nós visualizamos R... Aí, olha, eu só vou mostrar o R, o R2 e o R3 para vocês. Por quê? Porque a gente não consegue desenhar o R4. Depois eu vou explicar melhor por quê. Mas olha só. Digamos que eu tente desenhar um quadrado numa reta. Eu vou conseguir? Não, né? Porque eu preciso de pelo menos 2 retas perpendiculares para gerar um espaço que eu consiga desenhar um quadrado. Então, eu não consigo desenhar no R1 elementos de R2. Eu não consigo desenhar elementos de R3 no R2, porque eu preciso de altura, que não tem. Certo? A gente consegue fazer uma representação, como a gente vai fazer no quadro, mas a gente não consegue esboçar um cubo no R2. Como a gente mora no R3, né, o nosso espaço ele é tridimensional, a gente não consegue desenhar nada acima do nosso espaço, que é o tridimensional, mas a gente consegue desenhar coisas do R2 e do R1. Por exemplo, vocês são superfícies do R3, certo? E os átomos dos corpos de vocês são pontos, que é o que eu vou ensinar a esboçar no R1, no R2 e no R3. E por que eu só vou mostrar para vocês um ponto em cada um dos R's, do R1, do R2 e do R3? Porque é o objeto mais importante. A partir dele, a gente consegue construir todos os outros objetos. Vocês não são feitos de átomos? Pois é. Então, cada átomo do corpo de vocês é um ponto, e aí, junto, forma vocês que são uma superfície no espaço tridimensional que a gente mora. Certo? Então, vamos lá, que eu vou fazer as representações geométricas. Vou apagar o primeiro quadro e vou começar a fazer as representações. E aí, vamos lá. Olha aqui no quadro. Representações geométricas. A gente começa com o R. Quem é o R? O R ele é uma reta orientada positivamente, tá? Que a gente chama de X, ou eixo das abscissas. Ela tem uma origem que divide os números positivos dos números negativos. E aí,
a gente marca um ponto nela assim, de modo que esse ponto vai estar associado a um valor x. E quem vai ser esse x? O valor de x para a direita vai ser a distância de P até a origem, tá? Isso para a direita. E para a esquerda, vou marcar um pontinho aqui que eu vou chamar de Q. A gente vai ter um valor de x, que vai ser dado por menos a distância de P até a origem. Isso aqui para a esquerda. Tá dando para entender isso aqui? Então, vou fazer uns exemplos para vocês, que é basicamente colocar pontos aqui. Eu vou colocar aqui exemplos. Tá. A. P igual a 5. E a gente começa na origem, anda 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Eu vou colocar aqui P1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu P1 vai ser exatamente em x igual a 5. P1. P2 igual a 3. Vou contar 1, 2, 3, ele vai ser aqui no lugar do P também. Ó, P igual a P2. C. P3 igual a menos 2. E aí, tu anda para a esquerda. 1, 2. Esse aqui vai ser o teu P3. Vocês estão achando fácil? Diga. Tudo? Tá. Representações geométricas. A gente começa com a representação geométrica em R. E aí, por que eu vou mostrar para vocês um ponto? Porque tudo que a gente desenha em R1, principalmente em R1, são só pontos. A reta é formada por pontos, pontos interligados, né? Super juntinhos, infinitos pontos. Mas em R2, os gráficos, e em R3, as superfícies, a gente desenha utilizando uma união de pontos também. E aí é por isso que eu vou apresentar para vocês inicialmente como se plota um ponto em R1, R2 e R3. Aí aqui a gente tem o quê? Uma reta orientada positivamente, tá? Ela está indo na direção positiva, vindo de menos infinito, indo para mais infinito. E aí aqui a gente tem uma origem, que fica exatamente no zero. Isso aqui é um O, de origem. E ela fica no zero. E aí ela divide os números positivos e os negativos. E aí eu marquei 2 pontinhos nela, o P e o Q. E aí para descobrir o valor de P e Q, eu tenho essas formulazinhas que eu chamo de distância. Depois eu vou definir ela para vocês, tá? Vou mostrar como calcula a distância em R1, R2 e R3. Mas aí, o valor de x para P, que está no lado direito da minha origem, ele vai ser a distância de P até a origem. Ou seja, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, qual vai ser o valor de P? 3, certo? E aí, para Q, que está à minha esquerda, o valor de x vai ser menos a distância. Ou seja, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Vai ser menos a distância que é 3, vai ser menos 3. Deu para entender? Aí eu coloquei alguns exemplos lá, tá? Aí agora a gente vai para o R2. R2. O R2, ele é formado por 2 retas orientadas positivamente, tá? Agora a gente tem x e y. E aí aqui dá um nozinho na cabeça quando a gente vai falar da definição do valor de cada coordenada. Por exemplo, eu vou marcar o P, aqui um ponto P, e aí eu quero saber quais são as coordenadas desse ponto, certo? E aí, olha só, eu tenho a distância dele aqui até o eixo x e tenho a distância dele até o eixo y. Então, eu tenho aqui y e x. Vou chamar de y1 e x1,
tá? E aí, como que a gente define as coordenadas? Vamos lá. A gente tem x e y, certo? E aí eu preciso definir x. X vai ser a distância de P até o eixo Y. Olha aqui, distância de P até o eixo Y. Então, x ele vai ser igual ao quê? Parece que eu estou dizendo que é y, né? Mas eu estou dizendo que é a distância de P até o eixo y. E essa distância aparece bem aqui, que é x1. Certo? E y vai ser dado pela distância de P até o eixo x, que é igual a y1, ou seja, essa distância aqui de P até o eixo x, ela é y1, tá bom? Ótimo, então vou fazer alguns exemplos. Vamos lá. Eu vou esboçar aqui os pontos 2 e 0, B. Menos 1 e menos 1. Vou esboçar o ponto 3 e 1. E o ponto 4 e menos 1. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o ponto 2 e 0. O primeiro que aparece é o x e o segundo, o y. Então, a gente anda 2 casas em x, 1, 2, e aí traça uma reta paralela ao eixo y, tá? Aqui é o 2, e 0. Então, a gente não anda nenhuma casa em y, vai ser exatamente aqui o ponto de encontro. Nosso pontinho vai ser 2 em x e 0 em y, tá? Próximo, menos 1 e menos 1. A gente desloca para a esquerda uma casa, menos 1, tá? Bem aqui é o menos 1, e aí a gente faz uma retinha paralela ao eixo y, certo? E aí a gente precisa de y igual a menos 1 também. Então, a gente sai da origem e anda uma casa para baixo. E aí aqui vai ser menos 1, e faz uma reta paralela ao eixo x. O ponto de encontro aqui vai ser o meu ponto menos 1 e menos 1. Próxima, 3 e 1. Eu vou andar em x, 1, 2, 3, certo? Positivamente. E vou andar para y, verticalmente, uma casa para cima. Então, seria bem aqui o meu ponto 3 e 1. Aqui eu vou me deslocar positivamente em x e negativamente em y. Então, eu ando 4 casas em x e menos uma casa em y. 1, 2, 3, 4 e menos uma casa em y. Então, aqui seria 4i menos 1. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Conseguem fazer isso se cair numa prova? Ótimo. Então, a gente vai apagar aqui o próximo quadro e eu vou fazer para vocês o R3. Que até então vocês estão acostumados a desenhar as coisas no R2, né? E aí percebam que no primeiro, a gente tinha ali, olha, a distância, o valor de x era a distância do ponto até a origem, distância de x para a esquerda e para a direita, a distância do ponto até a origem, só trocando o sinal. No R2, a gente já tem que a distância ela vai ser o ponto até o eixo. No R3, o que acontece é que a distância agora ela vai depender dos planos coordenados. Então, no primeiro, o ponto de referência era a origem. No segundo, o ponto de referência era os eixos ordenados. E agora, no R3, olha aqui. No R3, vou fazer com vocês aqui. A gente vai ter os planos ordenados. E aí percebam aqui, olha, a gente vai ter o Z, o Y, e aí a gente estava acostumado a colocar o X aqui. Talvez vocês
não tem problema trocar o x e o y. Mas o que a gente está fazendo é pegar esse x e y que aparece aqui e deitar. É por isso que aparece aqui, olha, o y desse lado e o x apontando para frente. Apontando para frente. Certo? É uma representação. É o que a gente consegue fazer no plano, né? Tá? E aí tem negativamente aqui o z. Tem negativamente o x lá para trás. E tem o y também. Tá? E aí eu vou pegar um ponto. Aqui, P. E aí a gente vai ter a sombra dele aqui no plano x e y, certo? E daqui a gente consegue... Aqui a gente consegue achar os valores de x, que eu vou chamar de x1, os valores de y, y1, e o de z. E aí o de z ele vai seguir essa diagonal aqui, ó. Tá? Da sombra do ponto P em x e y. Então ele vem aqui, ó. Certo? E aí a gente vai ter z1. Então as coordenadas do nosso P vão ser x1, y1 e z1. Certo? E aí x1 vai ser igual a distância de P até qual plano? Se eu estou querendo a distância de x1, se eu estou querendo o valor de x1, eu vou pegar a distância de P até o plano que não tem x, certo? Que é o zy. Então, eu posso colocar aqui yz, tá? De P até yz. Para y1, eu vou querer a distância de P até... E aí, se eu estou em y, eu quero de x do plano xz. E para z, a distância de P até yx, desculpa, ou xy. xy. É sempre o contrário do que a gente está trabalhando. Para x1, yz. Para y1, xz. Para z1, xy. A gente está zerando o elemento que a gente quer, certo? Então tá. Até aqui está tudo bem, né? Vou só colocar alguns pontos no R3 para a gente ver como é que fica. Vou colocar aqui 1 e 1 e B igual a 2, 3 e menos 3, tá? Então, olha só. 1, aqui é x, y e z. Vou andar uma casa em cada um. Então, andei uma casa em x, aí eu faço a retinha dele aqui, ó, paralela a y. Uma casa em y, eu faço paralela a x, e aí eu tenho aqui a sombra do meu ponto. Agora só falta a altura. E aí eu quero uma casa para cima, então meu ponto seria bem aqui. Aqui é 1 em z, tá? Tem 1, 1 e 1. E esse ponto aqui, 1, 1 e 1. Tá? Tá dando para enxergar? E aqui, 2, 3 e menos 3. Aqui eu vou andar duas casas em x. E aí eu faço a reta aqui, ó, paralela ao eixo y. 3 casas em y, 1, 2, 3. E aí, olha, eu venho aqui, pego a interseção, que seria a sombra do meu ponto. E aí ele vai se deslocar para baixo, menos 3, né? Então, 1, 2, 3, aqui seria a sombra dele, que seria bem aqui, tá? 2, 3 e menos 3. Se eu pedir para esboçar pontos na prova, vocês vão conseguir fazer isso? O que vocês têm que fazer? Ah, mas o desenho não fica legal, nem o meu. Mas, pelo menos, as informações vocês têm que colocar. Por exemplo, tem que saber que a primeira coordenada é x. Então, vocês vão marcar o 2 aonde? Em x. Vocês vão marcar o 3 aonde? No y, tá? Vão marcar o menos 3 no z. E aí vocês não vão marcar esse menos 3 para cima, vai ser para baixo, porque ele está negativo, certo? Então, por mais que o desenho não esteja legal, pelo menos tem que ter as informações, que são os números marcados nos eixos.
tá bom? Pronto. Eu acho que de representação geométrica é isso, e a gente vai passar agora para o que eu acho a parte mais legal, que é a parte geométrica de verdade com demonstração, e é a distância entre pontos, tá? A distância no RN. Vamos lá. Olha só. Aí aqui eu mostrei para vocês a reta real, né? R é representado por um eixo, uma reta orientada que tem uma origem. E aí, olha, x ele vai ser distância entre o ponto e a origem, se P está à direita, né? E x vai ser menos a distância até a origem, se está à esquerda. Reciprocamente, a todo x pertencente aos reais, associamos um ponto P. Pronto. A representação no R2, plano cartesiano. R2 é representado por dois eixos perpendiculares com a mesma origem, certo? Eles têm a mesma origem aqui, um ponto de encontro perpendicular. E aí, olha, a distância de x ela vai ser a distância de P até o eixo y, e a distância de y vai ser de P até o eixo x. Aí a gente tem o R3 também, que a gente acabou de ver, né? E aí a distância agora ela já não é mais da origem e nem aos eixos. Agora a gente tem P até os planos em que o outro não aparece. Por exemplo, aqui eu tenho A, B e C. Ó, A, B e C. E aí a distância até esse plano x e y, eu vou zerar o z. Então, quando eu quero o valor de z, eu zero o z e faço a distância até esse pontinho aqui, ó, A, B, 0. Então, é a distância até o plano x e y. Quando a gente zera uma das coordenadas, a gente está trabalhando com o plano que não tem aquela coordenada, tá? A coordenada dela é 0, é nula. Pronto. Aí agora a gente vai fazer a distância entre pontos em RN. Eu vou mostrar a fórmula em RN, mas aí a gente vai fazer primeiro para R, depois para R2 e depois para R3. Vou fazer aqui nesse terceiro quadro mesmo. No segundo, na verdade. Não precisa apagar nada. Então, vamos lá. Olha aqui no quadro. Distância em RN. Tá. A gente começa com R1. Como é que ocorre a distância em R? Vamos de novo aqui. Uma reta orientada x, a origem que divide em valores positivos e valores negativos. E aí eu quero agora não só o P, mas eu quero a distância entre P e Q. Como é que eu faço isso? A distância, e a anotação é essa, tá? A distância entre P e Q vai ser igual ao módulo de P menos Q. Mas aí lembrem que cada pontinho na reta está associado a um valor de x. Eu vou associar P a x2 e Q a x1. Então, esse módulo ele vai ser o quê? Vai ser o módulo de x2 menos x1. E qual é a definição de módulo? Módulo de alguma coisa é a raiz quadrada dessa coisa ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com raiz de x2 menos x1 ao quadrado. E aí vocês concordam comigo que isso aqui é uma variação de x? Então, eu posso escrever isso aqui como, isso aqui é só para ajudar quando a gente vai fazendo no R3. Raiz de variação de x ao quadrado. Pronto. Até aqui está tudo bem? Vamos pegar então os exemplos. Vou pegar P igual a 5, P igual a 5 e Q igual a 2. Como é que eu calculo a distância entre P e Q? Distância entre P e Q vai ser igual ao quê? Módulo da diferença. Então, vai ser a raiz quadrada da variação de 5 menos 2 ao quadrado. 5 menos 2 dá quanto? 3. Então, vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 9 igual a 3. Pronto. Deu para entender?
Tá. Olha só. E aí tem uma coisa interessante aqui. Que não importa se a gente coloca P menos Q ou Q menos P na distância. Porque a definição de distância diz pra gente que é a diferença dentro do módulo. E aí a gente aprende lá no ensino fundamental aquela regrinha, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá, o que eu quero dizer com isso? É que em um dos casos a gente vai somar os dois elementos e no outro caso a gente vai subtrair os dois elementos. Então o valor vai ser sempre o mesmo, a menos de um sinal. Porque se a gente muda a posição deles na subtração, um fica positivo e o outro fica negativo. Por exemplo, aqui, se eu conto 5 menos 2, o resultado é 3. Mas se eu colocar 2 menos 5, o resultado é menos 3. Porque a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. No módulo, tanto faz, porque todo o resultado vai sair positivo. Então, não importa se vocês fazem P menos Q ou Q menos P na distância, na equação da distância. Mais tarde, quando a gente estiver falando de vetores, e aí a gente vai calcular tal vetor, que vai ser a subtração de 2 pontos, aí vai fazer diferença, mas porque não envolve módulo, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a distância em R. Agora, a gente vai para R2. Aqui no outro quadro, eu vou fazer o R2 e depois o R3. Vamos lá. Aqui no R2. Tá. Como é que vai funcionar no R2? No R2 a gente vai ter 2 pontos, P e Q. E aí eu quero calcular essa distância. E aí primeiro eu preciso das coordenadas de cada um, tá? Então aqui eu vou ter x de Q, que eu vou chamar de x2. E aqui eu vou ter, vou aumentar isso aqui, y de Q, que eu vou chamar de y2. E aí eu também vou ter x de P e y de P, que eu vou chamar de x1 e y1. E aqui a gente consegue construir um triângulo retângulo, para a gente usar o teorema de Pitágoras para achar a distância de P e Q. Aqui a gente tem essa distância, a mesma distância dessa aqui. Como que a gente calcula a distância em R? Módulo da diferença. Então, aqui eu vou ter x2 menos x1 no módulo, certo? E aqui em y eu vou ter módulo de y2 menos y1, certo? E aí, como a gente está com um triângulo retângulo, isso aqui para mim é a nossa hipotenusa, que vai ser a distância de P e Q. Tá? Aqui eu vou chamar de cateto 1, aí eu não chamo de cateto oposto nem cateto adjacente, porque a gente não tem nenhum outro ângulo de referência, tá? Só o de 90 graus mesmo para definir a hipotenusa. Então, esse vai ser o cateto 1 e esse aqui vai ser o cateto 2. Então, o meu cateto 1, ele vai ser módulo de x ao quadrado, de x menos x2 menos x1, vai ser a raiz quadrada da variação de x ao quadrado. E o meu outro cateto vai ser C2. Raiz quadrada da variação de y ao quadrado, que nem a gente fez ali na reta. Então, a distância, que agora é a nossa hipotenusa, ela vai ser hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância de P e Q, que é a nossa hipotenusa, ela ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, aqui eu vou ter raiz da variação de x ao quadrado mais
raiz da variação de y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Porque esse aqui é o meu cateto 1, né? Raiz quadrada de variação de x ao quadrado, e esse aqui é o meu cateto 2. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso admitir o seguinte, que eu tenho a raiz ao quadrado. Isso aqui é módulo. Mas eu preciso colocar o módulo aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui está elevado ao quadrado, então é um número positivo. Então, eu posso tirar esse módulo daqui. Eu vou escrever só para vocês não se perderem. É a distância de P, Q ao quadrado igual ao módulo da variação, e aí eu estou usando a raiz e o quadrado, então sobra isso aqui dentro, x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado, certo? E aí eu não preciso disso, por quê? Porque uma soma de números positivos é positiva. Pronto. Então, eu posso pegar essa raiz e passar para lá. E aí eu deveria passar a raiz quadrada dos dois lados, ficar com o módulo, só que como é positivo, os resultados serão positivos, e a gente está tratando de distâncias, então eu não preciso do negativo. Por enquanto, a gente está fazendo isso, mas vai chegar um momento em um dos exercícios que eu vou mostrar para vocês que não é sempre que a gente pode fazer isso. É só quando, dentro da raiz de um elemento ao quadrado, isso aqui vai ser o quê? Módulo. Eu só posso tirar o módulo se eu garantir que o que está aqui dentro é positivo. Senão, eu não tiro. Eu uso as duas possibilidades, positivo e negativo, tá? Então, pronto. Aqui vai ficar a distância de P e Q igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da distância no R2. A gente vai precisar dela para o R3, tá? Mas antes eu queria fazer uns exercícios. Eu vou colocar aqui para vocês. Exemplo. Vamos calcular a distância de P e Q, onde P é igual a 2 e 4, e Q é igual a 1 e 1. Como é que eu vou calcular essa distância? A distância entre P e Q vai ser a raiz quadrada, tá? Da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Qual é a variação de x aqui? 2 menos 1, ou 1 menos 2, tá? Então, aqui vai ficar 2 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá? Então, a distância de P e Q vai ser a raiz de 2 menos 1, 1 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 9 mais 1, que dá raiz de 10. E aqui não dá para simplificar, né? A raiz de 10 vai ficar assim mesmo. Pronto. Aqui no R2 está tudo bem? Dá para calcular a distância? A gente vai agora para o R3. E aí eu vou fazer lá no primeiro quadro, tá? Tá, agora vocês vão ter que usar a imaginação de vocês. A gente vai desenhar essa distância aí no R3. Olha aqui. R3. Aí, olha só. Aqui vai ser o Z. Aqui o Y. E aqui o X. E aí eu vou marcar um ponto P aqui. E o ponto Q aqui. P e Q. E aí eu quero essa distância, certo? E aí primeiro eu vou marcar as coordenadas de P. Vou marcar aqui de azul.
Essa aqui seria a sombra dele, né? Aí eu faço na direção de x e aqui na direção de y. Então, aqui eu vou ter meu y1 e aqui eu vou ter meu x1, certo? E aí aqui, ó, nessa direção, eu vou ter o meu z1, tá? E aí que ele vai estar bem por aqui, daí a gente vai ter y2, e aqui a gente vai ter x2, certo? E aí falta pra gente só o z, né? E aí, olha só, aqui vai ser nosso z2. Pronto. E aí, presta atenção que aqui embaixo aparece pra gente o quê? Essa distância, que também é essa distância aqui, ó. Tá? E essa distância a gente já calculou lá no R2. Porque bem aqui embaixo aparece pra gente um triângulo retângulo, certo? Então, essa distânciazinha aqui, ela vai ser o módulo de x2 menos x1, e essa distância aqui vai ser o módulo de y2 menos y1. Pronto. Então, esse lado aqui eu já calculei lá no primeiro quadro, porque essa aqui foi a primeira hipotenusa que a gente calculou em xy. E ela vai aparecer bem aqui. Eu vou chamar ela aqui, olha, de distância de P1 e Q1. Tá? Essa distância bem aqui, porque essa distância é o módulo de y2 menos y1. E essa distância aqui é o módulo de x2 menos x1. Ou seja, é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, e aqui é a raiz quadrada da variação de y ao quadrado. Então, esse lado a gente tem, porque vale essa hipotenusa. Falta para a gente só esse outro cateto. Quem é esse outro cateto aqui? Ele aparece onde? Bem aqui, ó, que é a variação de z. Então, é o módulo de z2 menos z1. Então, o que diferencia a distância daqui para a distância de lá, do R2, a distância da R3 para a distância da R2? É que agora a gente tem o z, tá? Então, dentro da nossa fórmula, vai aparecer o z. Aí, aqui eu vou chamar de cateto 1 e esse aqui de cateto 2. Quem vai ser nosso cateto 1? O cateto 1, tá aparecendo? Ele vai ser... Ele é a raiz da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. E quem é meu cateto 2? Ele é a raiz da variação de z ao quadrado. Pronto. Então, agora eu consigo achar a distância de P e Q. Então, a distância entre P e Q, e aí percebam que se ela é a hipotenusa, a gente usa o teorema de Pitágoras mais uma vez. Aqui, ó, a hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são esses dois. Mas aí ela é ao quadrado, eu vou passar logo a raiz para o outro lado. A gente vai ficar com a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ficar com esse primeiro ao quadrado, então vai ficar a raiz do módulo de x ao quadrado mais... módulo não, a variação de y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz elevada ao quadrado, mais o nosso segundo cateto ao quadrado, que vai ser a raiz da variação de z ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Pronto. E aí, olha só, concordam comigo? Desculpa, isso aqui é elevado ao quadrado. Que isso aqui é módulo e isso aqui também é módulo, só que aí a gente pode tirar do módulo, porque todo esse elemento aqui é positivo, né? Aqui está ao quadrado, um elemento ao quadrado é positivo, somado com outro elemento ao quadrado vai ser positivo também. Então, eu posso tirar do módulo. E aí vai ficar a raiz de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado mais
Aqui eu posso tirar do módulo também. Olha, raiz quadrada elevada ao quadrado vai dar o módulo, só que aqui dentro vai ficar ao quadrado. É positivo, então eu posso tirar do módulo. E aí eu fico com variação de z ao quadrado, tudo dentro da raiz. Pronto. Então, o que a gente acrescentou aqui? O z. Se eu fosse para uma quarta, ou para o R4, o que eu ia acrescentar aqui? Uma outra variável, uma variação ao quadrado, e assim sucessivamente. Eu vou fazer um exemplo na R3 com vocês, depois a gente coloca a fórmula da distância no RN, tá? Claro, não vou pedir para vocês demonstrarem isso numa prova, mas eu posso pedir a distância entre dois pontos na R3, e aí vocês vão ter que aplicar a fórmula. E aí é bom lembrar que é a variação da primeira coordenada ao quadrado, mais a variação da segunda coordenada ao quadrado, mais a variação da terceira coordenada ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Tá? Então, raiz quadrada, variação de x, variação de y, variação de z ao quadrado. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Aí, olha só. Vamos fazer aqui os exemplos. Exemplos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. P igual a 1, 2 e 3 e Q igual a 1, 2 e 2. E aí eu quero a distância entre P e Q. Como é que eu faço isso? Eu já tenho a fórmula, né? A distância entre P e Q vai ser a raiz quadrada da variação de x. 1 menos 1 vai dar 0 ao quadrado. A variação de y, eu vou até colocar aqui, ó, variação de x. 1 menos 1, mais a variação de y, 2 menos 2 ao quadrado, mais a variação de z, 3 menos 2 ao quadrado, tá? E aí aqui fica 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0, mais 0, mais 1 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 1 igual a 1. Pronto. Essa é a distância entre P e Q. Dá para fazer isso na prova? Isso aqui, não isso aqui. Isso aqui dá? Ótimo, que bom. Não, espero que vocês consigam fazer isso aqui também. Inclusive, refaçam em casa, que é bom para entender como as coisas funcionam. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nos slides, tá? E aí a gente termina e tem alguns exercícios para fazer. Tem um muito interessante, inclusive, que é o último exercício, que ele já dá o encaminhamento para as nossas próximas aulas, que a gente vai falar sobre circunferência e esfera. E aí a gente vai falar sobre a distância. A distância, na verdade, ela já dá um pouco da definição de circunferência e esfera, né? Porque o que é a circunferência? Um centro que todo ponto na circunferência é equidistante do centro, né? A distância é sempre a mesma, que a gente chama de raio. A esfera é a mesma coisa. Então, a equação da circunferência da esfera, ela vem daqui, certo? Então, vamos lá. Vou colocar os slides para vocês, tá? Distância entre pontos. E aí a gente fez aqui como medir as distâncias. Usamos o teorema de Pitágoras no R2. Depois aplicamos, né, para achar tanto no R quanto no R2. O do R é mais fácil, é só o módulo da diferença. E aí vira raiz quadrada da diferença ao quadrado. Aqui tem um exercício, a gente fez um exercício, né? Então não vou fazer esse aqui não. Aí olha só, eu fiz um desenhinho aqui para ficar melhor do que o que eu fiz no quadro. E olha, essa distanciazinha foi a distância que a gente fez primeiro, para o R2, tá vendo? A gente está no plano XY. Aí eu fiz o triângulo retângulo aqui embaixo. E aí depois, a hipotenusa do primeiro triângulo, ela acaba sendo um dos catetos do nosso segundo triângulo. E aí a gente vai repetindo isso até chegar no RN. E aqui tem, olha, a fórmula da distância no RN, tá? A gente pega, eu vou escrever isso lá no quadro 2. Acho que é importante escrever. Vou apagar aqui. Dados dois pontos P e Q no RN,
Olha aqui no quadro. Dados dois pontos. P igual a x1 até xn, porque P e Q vão pertencer ao Rn, tá? Q igual y1 até yn. Aí, a distância de P e Q, ela vai ser a raiz quadrada da variação das coordenadas, ordenadamente. A primeira, a segunda, a terceira. Então, a gente fica com x1 menos y1 ao quadrado, mais, e aí a gente vai fazendo isso, x2 menos y2 ao quadrado, até chegar em xn menos yn ao quadrado. Pronto. Então, eu poderia colocar aqui um P igual a 4 coordenadas, um Q igual a 4 coordenadas, e aí era só primeira com a primeira diferença, né, variação ao quadrado, segunda variação ao quadrado, terceira variação dentro da raiz. Pronto. Vocês já teriam como calcular a distância de qualquer uma dessas. Vou colocar um exercício aqui para a gente fazer. Ó, vou mostrar para vocês. Dados os pontos A e B, esse aqui é só para recapitular o que a gente viu na aula, mas o exercício que eu quero fazer é esse aqui, para determinar o valor de x e aí mostrar para vocês que nem sempre é um valor só. Mas a gente começa com o exercício 3, e aí tem uns 20 minutos, né? Então, eu faço o exercício 3, aí se não der tempo, não faço os outros, pulo logo para o último, tá? Olha só. Vou voltar para o quadro. Aqui. Vou deixar aí um instantinho aí só para copiar, tá? Aqui é o exercício 3. Tá. A igual a 2 menos 1 e 3 e B igual a 5, 3 e menos 2. Esses dois pertencendo ao R3, tá? E é por isso que a gente pode fazer a soma, a multiplicação por escalar. E aí, A é A mais B. B é 3A menos 2B. E C é igual à distância de A e B, tá? Então, bora dar uma olhadinha aqui no quadro. Olha só. A mais B. Como é que fica isso aqui? Primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. 2 mais 5, 7. Menos 1 mais 3, 2. 3 mais menos 2, 3 menos 2, 1. Pronto. B. 3A menos 2B. 3 vezes 2 menos 1 e 3, tá? Menos 2 vezes 5, 3 e menos 2. Primeiro a gente faz a multiplicação, que nem no ensino fundamental, né? Depois a soma ou a subtração. Então aqui eu vou multiplicar o escalar por cada elemento, então vou ficar com 3 vezes 2 igual a 6, 3 vezes menos 1 igual a menos 3, e 3 vezes 3 igual a 9. Menos 2 vezes 5 igual a 10, 2 vezes 3 igual a 6, e 2 vezes menos 2 igual a menos 4. E aí eu faço a subtração. Então, igual aqui. 6 menos 10, menos 4. Menos 3, menos 6, menos 9. 9 menos menos 4, fica 13, né? Ó,
9 menos menos 4. Vai ficar 9 mais 4, que é igual a 13. Pronto, tá? Até aqui tá tudo bem? Então, a gente vai fazer o próximo exercício. Deixa eu mostrar ele aqui, que aí eu coloco ele e copio no quadro, tá? A gente vai dar uma olhada aqui. Olhando para ali para ver. Ó, aqui é só para calcular a distância na R4, tá? Então, como vocês fariam isso aqui? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, mais variação de z ao quadrado, e esse último aqui eu chamaria de w, variação de w ao quadrado, tá? Ou x1, x2, x3 e x4. Coordenada a coordenada. O exercício 5. Mostre que o ponto M é equidistante dos pontos A e B. Vocês querem que eu faça essa? Para mostrar que ele é equidistante do mesmo, ou eu passo para o outro exercício? Desculpa. Ah, voltou a calcular a distância. Eu vou fazer lá, peraí. Tá. Deixa eu voltar aqui, então. Já ia deixar como exercício para vocês, olha aí. Bora aqui para o quadro 3, que falta a C, que é a distância entre A e B. Distância na R3. Olha só, a C vai ser a distância entre A e B. E aí vai ser o quê? A raiz quadrada de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado mais variação de z ao quadrado, né? Então, aqui fica como? 2 menos 5 ao quadrado mais em y. Menos 1 menos 3 ao quadrado mais 3 menos menos 2 ao quadrado. E aí isso aqui fica 2 menos 5 menos 3 ao quadrado, 9, certo? Isso aqui dentro da raiz. Menos 1 menos 3, menos 4 ao quadrado, 16. Mais 16. 3 menos menos 2, fica 3 mais 2 igual a 5. 5 ao quadrado, 25. Aqui vai dar 25, mais 25, 50, né? Então, a raiz de 50. Dá para simplificar? Dá, né? Porque 50 duas vezes 25. Raiz de 25, 5. Então, aqui eu posso escrever 5 raiz de 2. Quem tem dificuldade com essa simplificação, eu aconselho procurar os monitores para ver como que a gente faz isso. Mas é simples. Pega o 50, vai dividindo, até chegar no valor e tirar da raiz. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso último exercício. Olha só. Eu acho que dá tempo de fazer o exercício 5 e depois o 6, tá? Vamos fazer o 5 primeiro. O 5, ele mostre que o ponto M, 2, 2, 2, é equidistante dos pontos A e B. Ou seja, a gente vai calcular a distância de M para A, a distância de M para B e verificar que é a mesma distância, tá? Vou deixar um instante aí só para eu copiar no quadro. Exercício 5. A gente tem M igual a 2, 2 e 2. A igual a 1, 2 e 3. E B igual a 3, 2 e 1. E aí, olha aqui no quadro. A gente vai calcular primeiro a distância entre M e A. E aqui vai ser a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais a variação de y, mais a variação... Isso aqui é só para a gente ir treinando, né? E aí eu espero que vocês treinem também para não esquecer na hora da prova. Meu Deus, mas que fórmula era aquela? Já falou 1000 vezes aqui. Vamos lá. Vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado,
mais 2 menos 3 ao quadrado. Isso dentro da raiz. E aí vai ficar a raiz 2 menos 1, 1 ao quadrado, 2 menos 2, 0 ao quadrado, mais 2 menos 3, menos 1 ao quadrado. Certo? E aí isso aqui vai ser a raiz de 1 mais 0 mais 1, que vai dar 2. Raiz de 2. Certo? Essa aqui é a distância de M para A. Agora a gente vai fazer a distância de M para B. Tá? Distância de MB vai ser a raiz quadrada da variação de x, então vai ser 2 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado e 2 menos 1 ao quadrado. Aqui vai ser 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais... Opa, aqui é menos 1 ao quadrado, né? E aqui é 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 mais 0 mais 1, que é igual a raiz de 2. Pronto. Portanto, a distância de MA é igual à distância de MB. Pronto. Era isso. Eu vou mostrar o último exercício e a gente vai finalizar nossa aula, tá? Exercício 6. Determine o valor de x para a distância entre os pontos P igual a x, 2 e menos 1 e Q igual a 1, menos 2 e 3 em R3, para que essa distância seja igual a 6. Né? Então, vamos lá. Vou anotar lá no primeiro quadro. Aqui a gente tem P, esse é o exercício 6. Nós temos P igual a x, 2 e menos 1, e Q igual a 1, menos 2 e 3. E aí, ele diz que a distância dos dois, de P e Q, é igual a 6. Aí, olha aqui no quadro. A distância de P e Q é igual a 6. Mas qual é a fórmula da distância? Distância no R3 entre P e Q vai ser igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado mais a variação de z ao quadrado, certo? Então, a gente vai só substituir. Distância de P e Q é 6, então eu vou substituir a distância de P e Q por 6. E aqui, eu vou usar as variações dos dois números. Variação de x, coordenada de x menos coordenada de x. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Mais variação de y, 2, aqui tem uma vírgula, 2 menos menos 2 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 ao quadrado. Isso dentro da raiz. Então, 6 vai ser igual a x menos 1 ao quadrado, mais, aqui, 2 mais 2, 4, 4 ao quadrado, 16, mais menos 1 mais menos 3, sinais iguais, só me conserva o sinal, menos 4 ao quadrado, 16 também. E agora, o que eu faço? Posso elevar os dois lados ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado
E aqui vai ficar a raiz de tudo isso aqui ao quadrado. Então, aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, 16 mais 16? 32. Raiz ao quadrado, isso aqui é o quê? Módulo, certo? Esse aqui não está positivo porque está elevado ao quadrado. 32 também não é positivo, então não preciso colocar o módulo. Eu só vou cancelar, tá? A raiz com o quadrado. 6 ao quadrado, 36. Aqui vai ficar x menos 1. E aí agora, olha só, tem que prestar atenção nisso aqui, ó, mais 32. 32 está somando, eu posso subtrair dos dois lados 32, então eu fico com 36 menos 32, certo? Igual a x menos 1 ao quadrado. E aí, se eu subtrair 32 aqui, some, né? 36 menos 32 dá quanto? 4. Igual a x menos 1 ao quadrado. E aí? Se eu jogar a raiz dos dois lados, eu vou poder tirar esse número daqui? Dessa vez não. Por quê? Porque isso aqui nem sempre vai ser positivo. Digamos que x seja menos 3. Eu vou ter menos 3, menos 1, que vai dar menos 4, um número negativo. Quando eu poderia tirar? Se eu tivesse assim, ó, ao quadrado, aí eu jogaria a raiz aqui, esse númerozinho ia estar ao quadrado, eu teria certeza que ele seria positivo. Mas se eu jogar a raiz aqui, aí eu vou ter que assumir os dois, tá? Tanto o positivo quanto o negativo. Então, eu posso pegar esse 2 aqui, jogar para cá, só que aí eu vou ter que assumir mais ou menos. Então, eu vou ficar com mais ou menos a raiz de 4 igual a x menos 1. Tá? Tem que colocar o mais ou menos. Se tivesse certeza que isso aqui era ao quadrado, por exemplo, se fosse x ao quadrado mais 1 ao quadrado, poderia tirar? Sim, porque 1 é positivo e x ao quadrado também. Todo número ao quadrado é positivo. Aí eu poderia tirar tranquilamente, sem passar o mais ou menos, tá? Mas aqui eu tenho que passar mais ou menos, porque isso aqui nem sempre vai ser positivo. Tá, mas aqui, ó, a raiz de 4, ela é 2. Então, eu fico com mais ou menos 2. E aí eu posso passar esse menos 1, né? Então, fica mais 1 igual a x. E aí a gente tem duas possibilidades. A gente tem x1 igual a 2 mais 1, que dá 3. E a gente tem x2 igual a menos 2 mais 1, que dá menos 1. Pronto. Então, eu tenho dois valores para x. Se eu tenho dois valores para x, eu tenho no resultado da minha questão dois pontos P que têm distância até Q igual a 6. Tá? Então, olha só. Eu tenho P1 igual... Aí eu vou tomar primeiro o 3, e aí eu vou ficar com 3 no lugar do x, 2 e menos 1. E P2 igual a menos 1, 2 e menos 1. O que vocês poderiam ter feito também? Poderiam ter desenvolvido esse quadrado e resolvido com Bhaskara, certo? Olha aqui, ó. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí eu aplicaria mais assim, é mais fácil. Para mim, assim, é mais rápido, mais fácil, né? Você só tem que lembrar da definição de módulo, que nesse caso não dá para aplicar, porque nem sempre isso aqui vai ser positivo, tá? E aí, olha só. Eu sugiro que vocês procurem... Se eu estiver pela monitoria, eu posso explicar isso para vocês. Se eu jogasse a raiz e colocasse o módulo, eu escreveria a função módulo de x menos 1, colocaria os dois. Se vocês me encontrarem por aí, podem me cobrar que eu faço desse jeito para vocês, tá? Que é um pouco mais difícil, mas é legal. Eu acho legal, tá? E aí, olha, a gente tem 2 pontos. E aí, se vocês calcularem a distância desses 2 pontos para Q, vai dar 6. Por que aparecem esses 2 pontos? Porque eu fixei y e z, mas eu não fixei x.
E o x, ele tem o quê? Duas direções, uma positiva e uma negativa, certo? Digamos que eu não fixasse o z. Apareceriam mais pontos, mais de 2, tá? Então é isso. Aí a gente já inicia o que a gente vai ver na próxima aula, que é circunferências e esferas, porque a gente tem inúmeros pontos com a mesma distância de um centro. E essa é a ideia aqui dessa questão. Perceber que a gente tem mais de um ponto, tá? Porque eu não fixei o x, e o x ele tem duas direções, então a gente tem mais de um ponto tendo a mesma distância de um ponto Q. Aí vamos ler aqui, olha, para finalizar, o exercício 6. O resumo da aula 3. O espaço Rn e a igualdade de ênuplas. A gente fez as representações geométricas em R, R2 e R3, operações de adição e multiplicação por escalar em Rn e as fórmulas das distâncias. Tá? Para a próxima aula, aula 4, nós estudaremos os lugares geométricos como circunferências e esferas, além de introduzir o conceito de vetores. E aí a leitura recomendada é 12.1 para esse capítulo, inclusive os exercícios ímpares da seção 12.1 do Stuart, que tem no Moodle, tá? E para a próxima aula, quem quiser adiantar, seria 12.6, tá? É isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.